Eu queria convidar os irmãos para a gente estar lendo Lucas 4, na versão King James, versículo 17. Sabe, amados, Lucas 4, versículo 17, na versão King James, quando nós nos propomos, queridos, a fazer a obra do Senhor, né, servir o Senhor, e Paulo disse assim, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa muitas coisas, mas uma coisa que eu não entendia, agora eu começo a entender, que em João 17 também, Jesus orou para que nós fôssemos um só com Ele, né? Os discípulos fossem um só com Ele. Então, à medida que as coisas vão passando, querido, nós vamos nos tornando um só com Jesus. Não existe mais um projeto seu pessoal, não existe o meu projeto pessoal, né? O projeto é de Deus, o propósito é de Deus, a vida é Deus quem nos dá. Então a gente começa a viver, queridos, com essa unidade com Cristo. Então os irmãos podiam estar pensando assim, o pastor está de boa lá, tomando uma aguinha de coco. Realmente tivemos a oportunidade, a bênção de Deus, de tomar uma aguinha de coco. Mas a todo momento, querido, Deus enviava pessoas para a gente estar falando alguma coisa da palavra de Deus para ele, ou então para abençoar. Chegava aqueles vendedores ambulantes lá, queridos, lá na praia, e oferecendo coisas para vender, e a gente, né, escutava e tudo, e Deus falava, abençoa esse, abençoa esse, abençoa esse. Ou seja, o dinheiro não é nosso, queridos. O dinheiro que Deus nos dá é para nós sermos abençoadores também. Nós somos abençoados e para sermos abençoadores. Vários dependentes químicos que estão em tratamento estavam como vendedores ambulantes. Deus pedia para a gente dar uma palavra para eles. Então, a nossa vida, filhos, fica toda desta forma. A gente vai se tornando uma unidade. E não pensa você que Deus nos levou lá só para casar, né? Esse meu filho e essa jovem linda, minha nora, e também já estou apaixonado por ela, né? Um amor muito grande que Deus coloca no nosso coração, um amor de pai, pastor, né, filho? Mas Deus nos dirigiu a algumas obras lá que no decorrer talvez eu venha falar para os irmãos. Está escrito assim, querido, no verso 17: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde está escrito. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Verso 19: e promulgar a época da graça do Senhor. E no verso 21, por favor, então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Agora eu queria que o irmão pudesse colocar aí para nós a Isaías 61, porque aqui Jesus se referiu, queridos, ao livro do profeta Isaías. Eu queria que os irmãos observassem que há algumas diferenças. Nós não vamos, hoje, por causa da Santa Ceia, do tempo, nós não vamos conseguir ministrar todo esse contexto. Nós vamos começar agora, vamos terminar provavelmente semana que vem, porque Deus tem falado comigo muito nessa viagem, falou muito comigo nessa viagem sobre essa passagem, sobre algumas coisas. Mas queria que os irmãos observassem, já aí há uma diferença. Jesus repetiu o profeta Isaías, mas ele omitiu uma parte do versículo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa omissão, proposital, evidentemente. Olha só, Isaías 61, verso 1, diz assim: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, né? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Aqui ele está revelando essa palavra que nós lemos aí. Proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Até aqui a palavra é a mesma, né? Com outras palavras, mas é a mesma coisa.
Agora o verso 2 de Isaías diz assim: para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. Ou seja, a graça, o ano aceitável, é a graça do Senhor. Até aqui tudo certo. Mas o que foi que Jesus omitiu aqui nesse versículo? Olha só, quando ele repetiu o versículo, essa parte aí: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso, queridos, Jesus omitiu nessa sua palavra aqui, nessa sua repetição do que disse o profeta Isaías. Nós já vamos explicar, para terminar aqui, para consolar todos que andam tristes. Então eu queria chamar a primeira atenção dos irmãos, que Jesus repetiu o profeta Isaías, ou seja, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus, e Jesus repetiu a palavra e disse: aqui está se cumprindo esta palavra. Mas Jesus omitiu essa parte do versículo, que é o dia da vingança do Senhor. Então, por que ele omitiu isso? Nós vamos ver com mais detalhe. Porque esse tempo é o tempo da graça do Senhor. Esse tempo não é o tempo da vingança do Senhor. Viu, queridos? Muitos estão equivocados e pregando a vingança do Senhor, mas esse tempo não é tempo da vingança do Senhor. Então, veja bem, Jesus disse aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que interessante, queridos. Quando Jesus foi até João para ser batizado, também a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, como em forma corpórea de uma pomba. Ou seja, aqui ele está dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre ele. E também aqui, nessa outra passagem que eu disse aqui, fala que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Olha que coisa tremenda, queridos, para a minha vida e para a sua vida. Porque o Espírito do Senhor, Espírito Santo, veio sobre Jesus, homem. Todos nós sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, ele era homem. As pessoas dizem 100% homem, 100% Deus. No entanto, quando Jesus esteve conosco aqui, entre nós, entre os apóstolos, a Bíblia diz em Filipenses que ele abriu mão da sua divindade, para se revestir como homem, se vestir como homem. E ainda como homem, ele abriu mão para ser servo. Então Jesus, queridos, ele neste momento aqui, os acontecimentos com Jesus aqui, com raríssima exceção, Jesus estava se comportando, ele era um homem, 100% homem, para que nos servisse de exemplo aqui na terra. Então, assim como Jesus foi, nós devemos ser aqui na terra. Então, muitas vezes nós passamos processos, nós passamos situações adversas. Por que nós passamos? Porque Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, está nos formando em imagem e semelhança de Jesus. Cada dia Deus espera, Jesus espera, o Espírito Santo está trabalhando para que eu e você venhamos ficar cada dia mais parecido com Jesus. Por isso que Paulo disse assim também, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo passou por todo um processo também, e ele estava cada dia mais parecido com Jesus. Já não dava mais para diferenciar, que vamos dizer assim, quem era Paulo e quem era Jesus. E isso que Jesus espera de mim e de você, que cada dia nós venhamos parecermos parecido com Jesus, aleluia. Transformado, vidas transformadas, coração transformado, pensamentos transformados, atitude transformadas. Quando você for tomar alguma decisão, pergunta: como é que Jesus faria? Será que Jesus faria assim? Será que eu estou parecido com Jesus? Porque esse é o objetivo. Mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Agora, eu e você, queridos, olha só o que o que Deus está fazendo. 1 Coríntios 6, no versículo 19, diz assim: ou ainda não entendeis, 1 Coríntios 6, versículo 19, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertencei a vós mesmos. Aqui está nos revelando, há outras passagens também que nos revela, que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele mora dentro de mim e de você. Olha que privilégio, queridos.
Olha que privilégio. Agora, querido, o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Para quê? Muitas coisas, entre elas, ir trabalhando em nós e nos regenerando, nos transformando, para a gente que fique cada dia mais parecido com Jesus. Olha que coisa linda. E muito interessante, meus irmãos, que nessa passagem aqui não é o motivo da nossa pregação, mas está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada. Não está dizendo, aproveita a oportunidade, não está dizendo que você é a igreja. Esse é o equívoco de muitas pessoas, irmão. Dizer que eu sou igreja, você não é a igreja, eu não sou a igreja. Paulo explica claramente que nós somos membros de um corpo. Então você não é a igreja sozinho. Isso aqui que você está vendo, todas as pessoas aqui, isso é uma igreja, porque nós somos membros. Cada um é um membro de um corpo e nós formamos a igreja. Então, essa história, não caia nesse laço do inimigo, nessa pregação torcida que diz que você é a igreja. Não, eu e você, segundo a palavra, nós somos membros deste corpo, né? E que o corpo é a igreja. Olha só o que Jesus disse em João 14, na versão 12, também na King James. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. Olha só, o que Jesus é o próprio, irmãos, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que acho, não é a nossa igreja que pensa ou que acha, é uma declaração de Jesus, que nós faríamos obras semelhantes a que ele fez e ainda maiores. Talvez esta é a razão, uma das razões que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, para que nós possamos fazer as obras que Jesus fez. E nós só podemos fazer as obras que Jesus fez se a gente deixar Ele trabalhar em nós, e ainda maiores do que Ele fez. Olha só, Deus, o próprio Jesus nos deu autoridade para que a gente venha fazer obras iguais a que Ele fez, e ainda maiores para alguns, né? Então é muito interessante isso. E continua o versículo que Jesus citou: porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Amados, o Espírito de Deus estava sobre Jesus porque o ungiu. A palavra ungir, queridos, a palavra ungir é uma missão. Moisés estava falando aqui sobre uma missão. Todas as pessoas, né, as pessoas eram ungidas, por exemplo, no Antigo Testamento, o rei era ungido, ou seja, ele era ungido para ser rei, com a missão para ser rei. E aqui está dizendo que ele foi ungido para pregar o evangelho. E assim outras pessoas eram ungidas. O sacerdote era ungido para quê? Para ser um sacerdote. Então a unção, né, é uma missão que Deus nos dá. É uma missão com os dons, acompanhado dos dons espirituais necessários para que você e eu venhamos cumprir aquela missão. Então, por exemplo, quando Deus me enviou aqui para Paula Cândido, então Deus me ungiu para esta obra, ou seja, Deus me deu os dons espirituais, né, para que esta obra pudesse ser manifesta no propósito e na vontade de Deus. Amanhã ou depois, Deus enviar vocês para fazer uma obra em algum lugar, naquele lugar, Deus vai ungir vocês, vai dar os dons necessários para que você possa executar a obra. Porque como nós vamos fazer a obra se nós não formos ungidos com Deus, com os dons necessários, com a missão necessária, com a palavra necessária, com a autoridade necessária para fazer. Então Jesus, aqui está muito claro, porque me ungiu para. Então ungir tem um propósito. Deus me ungiu a pastor para um propósito. Cada cidade dessa que nós passamos, querido, Deus tinha uma obra para fazer. Foram obras diferentes em cada lugar que nós passamos. Os irmãos sabem que nós já passamos por 17 lugares. Então, em cada lugar, Deus tinha uma obra. E por incrível que pareça, em cada lugar, Deus nos dava uma. Então, querido. Amados, então, veja bem. E é assim que Deus faz. Em cada lugar que Deus nos envia, amados,
Deus nos unge, né? Nos prepara, nos dá autoridade para fazer aquela obra. Eu tinha falado com uma irmã aqui no nosso meio, né? Um pouco sobre isso, e essa irmã agora foi enviada para fazer uma outra obra aqui no nosso meio, né? E ela me disse assim, pastor, agora eu voltei lá naquela obra diferente, né, pastor? Eu falei, filha, porque Deus te unge para uma obra específica. Por exemplo, você está numa célula hoje aqui, é líder de uma célula. Se Deus te enviar para outra célula e você voltar naquela célula, não vai ser mais a mesma coisa, querido. Porque a unção passou de você, naquele lugar, para outra pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, a unção é isso. E aqui está dizendo, querido, olha, me ungiu para pregar o evangelho. Nós lemos aqui em Isaías, que é as boas novas. E o que é o evangelho, querido? O que é o evangelho? O evangelho, queridos, para pregar as boas novas, quer dizer, a boa notícia. Que boa notícia é? A boa notícia, querido, é que todos nós estamos condenados a ir morar no inferno por causa dos nossos pecados, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, você estava condenado a morar no inferno. E qual que é a boa notícia? Que Jesus morreu na cruz e pagou pelos meus e pelos seus pecados. Não tem mais dívida. Essa é a boa notícia. Ou seja, Jesus veio para pregar uma boa notícia. Tome cuidado, querido, para você não ser um mensageiro da má notícia. Tem pessoas que são mensageiros da má notícia. Está igual o repórter de uma TV aí, só fica dando notícia ruim. Ó, o irmão fez isso, a irmã fez aquilo, o irmão tropeçou, a irmã fez aquilo, o irmão aquilo, irmão. Né? Não é esse o evangelho é as boas novas, é a boa notícia, o irmão fez isso, a irmã fez aquilo, errou ali, errou aqui, mas o Senhor já pagou pelo pecado dele. Quem está entendendo? Então, queridos, veja bem, a base, o fundamento do evangelho é Cristo. A revelação do evangelho vem pelo Espírito Santo de Deus, e a consolidação do evangelho vem pelo amor, através dos relacionamentos entre nós, queridos. Então, queridos, a base do evangelho, o fundamento, não é a lei de Moisés. Na lei de Moisés, sim, que havia, o cara errava, a pessoa errava, ele devia ser apedrejado até a morte. Mas aqui não, aqui a pessoa erra e Jesus já pagou. Ele deveria sim ser lançado no inferno, mas Jesus já pagou pelo preço do pecado dele, meu e seu, queridos. Então, essa é a boa notícia. Então, nós temos que compreender que nós somos mensageiros da boa notícia, querido. Nós não somos mensageiros da má notícia. E nós devemos pregar e anunciar às pessoas e mostrar para as pessoas, olha, você tem uma vida toda errada, mas Jesus te ama. E se você for até Jesus, os seus pecados vão ser perdoados. Glória a Deus, queridos. Olha que maravilha. Então, meus amados, é isso que Paulo estava falando, né, querido? Estava nos ensinando que nós devemos viver através da graça de Deus, né? Ensinando para as pessoas essa boa notícia, que a gente não merece, mas Jesus já nos perdoou. Isso que é o favor que você não merece, a graça, mas é em todas as áreas. Moisés falou aqui, né, da oferta, dos dízimos. Isso também manifesta a graça de Deus em minha vida. Nós podemos contribuir para a obra de Deus. Eu estava falando para os irmãos, queridos, né, que nós estávamos lá, né, no casamento, lá em São Luís, estávamos lá, e todo momento Deus enviava alguém para a gente anunciar, porque olha, assim como Jesus foi enviado, né, foi ungido para pregar e anunciar, eu e você também estamos sendo ungidos para anunciar e pregar as boas novas, pregar a boa notícia e falar para as pessoas das boas novas e da boa notícia. Então, muitas vezes você está lá no seu trabalho, às vezes você está num ônibus, você está em algum lugar, e Deus manifesta essa unção sobre a sua vida para você falar para as pessoas sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus. Às vezes Deus envia uma pessoa em desespero para encontrar com você, uma pessoa angustiada, para você pregar e falar da misericórdia de Deus, para você falar, né, do amor de Deus, que em Cristo há perdão. Em Cristo todas as coisas há perdão. Só tem um pecado, querido, que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo.
mas os demais pecados têm perdão. Então a gente não pode ficar apontando as pessoas, julgando as pessoas, entendeu? Porque Deus não está neste negócio. Olha, querido, este ministério é um ministério muito abençoado por Deus. É um milagre de Deus nós estarmos todos aqui hoje. Olha quantas pessoas que Deus tem nos enviado. E você não tem ideia o que Deus ainda vai fazer. Deus estava novamente falando comigo ali, não que estava adorando a Deus, sobre coisas que Ele vai fazer. Então, Deus é um Deus do impossível, mas nós precisamos andar dentro dessa palavra que o próprio Jesus veio para anunciar, que nos deu essa missão, também em Mateus 28 e Lucas 16, Ele nos deu a missão de evangelizar, de pregar, de anunciar o evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas. E para você ter uma ideia, queridos, entre esses vários ambulantes e coisas, no dia do casamento do Henrique, eu preparei a palavra aqui orando, que era 1 Coríntios capítulo 13, que era para falar sobre o amor. Mas quando foi chegando próximo, Deus disse assim, põe no meio, fale sobre o reino, o meu reino. Falei, gente, mas no casamento não combina negócio, como é que eu vou misturar, como é que eu vou enfiar aqui, né? O amor de Deus, o reino. Falei, Jesus, no casamento. Falei, Jesus, não tem combinação. Ele falou, fala, anuncia o que eu estou te pedindo. E a pregação num casamento é uma cerimônia, é rápida. Aí eu meio que despistei um pouquinho, falei um pouco do reino lá, mas saí um pouco fora, viu, irmãos? O problema é que estava presente lá toda a família da Esther. No casamento eles convidaram a maioria lá, a família dela e alguns amigos. Então, e nossa família, né? E nós. Então, queridos, eu falei assim, mais ou menos. Só que Deus continuou me incomodando, prega, fala sobre o reino. Aí nós estávamos na casa de uma pessoa, e nós estávamos convivendo com algumas pessoas lá, encontrando algumas pessoas, e Deus começou a me apertar, queridos, que era para confrontar e falar para uma pessoa sobre o reino dele. Aí, irmãos, eu falei, irmão, você pensa que Deus leva você só para passear? Isso que eu estou falando com os irmãos, irmão. Você precisa entender isso e viver isso tranquilamente. Aí, irmãos, eu muito bobo, né, negociando com Jesus. Eu falei, Jesus, vamos deixar esse trem para lá, né, Jesus? A pessoa de outra igreja, né, outro estado, lá quase saindo fora do Brasil. Ô, Jesus, né, eu tentando negociar, irmãos, com Deus. Falei, ô, Jesus, deixa outro. E tal, né? Então vou falar assim meio por cima. Já te falei lá no casamento, assim, e Deus começou a me apertar para falar. E a gente, querido, não estava conseguindo nem ir à praia direito. A gente falou lá por causa dos Uber, que estava tendo dificuldade, mas na verdade, irmãos, eu nem contei isso para a Cláudia, agora vai puxar minha orelha. É porque irmãos, Deus queria que eu falasse para uma pessoa algo forte sobre o reino. Algo forte, muito forte. E também ministrasse uma bênção sobre a vida dele. É uma bênção grande também. E eu estava meio que negociando, queridos, né, com Deus. Aí quando foi de noite, isso a Cláudia viu. Quando foi de noite, do nada me deu uma cólica de rins. Que é do Marcelo. De nada me deu uma cólica de rins. Começou a me dar uma cólica de rins lá no quarto. Aí, querido, eu falei, Jesus, na hora, Cláudia, eu falei, Cláudia, meu Deus, está doendo aqui, ai, meu Deus, né? Aí ela falou assim, correu lá, que a Cláudia leva os remédios tudo, né, irmã? Ela é uma farmácia ambulante. Aí ela pegou lá, correu lá, pegou o Buscopan, peguei 2 comprimidos de Buscopan e joguei para dentro, e água, mas eu já entendi na hora, e ela me dando água e o remédio, eu falando, Jesus, já sei, eu vou falar, Jesus, não vou falar. Aí ela orou, o que aconteceu? Passou na hora, viu, irmão? Passou na hora. Então, querido, aí eu fiquei apertado. Falei, Senhor, mas só tem uma coisa. Eu só falo, eu não posso entrar em detalhe, viu, querido? Mas eu só falo se o Senhor fazer essa pessoa dar uma entrada na palavra. Se ele der uma entrada, aí eu vou entender que o Senhor está confirmando que é para mim falar isso para ele. Irmãos, e aí o tempo passou lá, e nós estávamos lá ainda, né? E o tempo passou assim, no outro dia, nós saímos, querido. E essa pessoa começou a falar comigo, né, sobre o reino. Eu falei, ô, glória. E ele sem saber, falando do reino assim. Aí nós fomos para um determinado lugar. Aí, querido, chegou lá. Aí teve outras pessoas lá, não deu para me falar naquele momento. Mas na hora que a gente estava retornando, querido, aí Deus... Aí eu falei, não, agora eu sabia que eu não tinha escapatória. Eu falava, então ia correr para o hospital, né, com cólica de rins. Então, querido, eu peguei... E
e anunciei, preguei o que está dizendo aqui, a palavra para eles sobre o reino, né? Coisas que eu já tenho ensinado aqui para os irmãos, o reino dos homens, o reino de Satanás e principalmente o reino de Deus. E depois que eu anunciei, confrontando, né, algum conhecimento dele, e logo depois disso, queridos, Jesus falou assim, ora por ele e abençoa ele, e ministra uma bênção de alto valor para ele. E eu ministrei, e nós vamos aguardar depois, se essa pessoa for abençoada, e se ela permitir, eu conto para os irmãos. Mas eu só estou contando para os irmãos, queridos, que a nossa vida, queridos, é isso aqui. Viver o Evangelho é isso aqui. Onde você for, Deus quer te usar. Onde você estiver, você é um Cristo para aquela pessoa, um tipo de Cristo para aquela pessoa. Tem pessoas, queridos, que não vão ver, nunca ouviu falar nem mal em Jesus, mas ele está vendo você lá do lado dele. Ele é todo dia no seu trabalho, encontra na escola, entendeu? Ele encontra com você, talvez seja o único Cristo que essa pessoa veja. É você, porque o Espírito Santo está morando dentro de você e você precisa dar um bom testemunho. Às vezes, querido, não é nem pregar, às vezes não é anunciar, porque você pode pregar sem abrir a boca com o seu testemunho. E é assim que Deus faz. Amados, e é isso que eu queria falar nessa primeira parte com os irmãos. Olha só, e por fim, ele diz assim, promulgar a época da graça, para a gente terminar essa parte aqui hoje. A palavra promulgar, outras versões da Bíblia fala anunciar, proclamar, mas a palavra promulgar é anunciar com autoridade. Então, Deus nos enviou, olha só, enviou a Jesus e também a nós para anunciarmos qual é o evangelho? O evangelho da graça. Para pregar sobre a graça. Não é o ministério da condenação, queridos. Tá bom, amados? Não fique anunciando o ministério da condenação, não. Porque não é tempo mais. O próprio Jesus, ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Esse tempo é um tempo de salvar. Então, Deus vai enviar pessoas, querido, para nós, como Deus já tem enviado, pessoas, vamos dizer assim, carinhosamente, difíceis, para que a gente trabalhe, para que as receba, cuide com carinho, queridos, dê amor a essas pessoas, né? Que nós precisamos, querido, e ter muita misericórdia em nós, muita graça de Deus, para ajudar essas pessoas a se firmarem na fé, a terem uma vida transformada. Então, Deus, cada ministério tem uma chamada, irmãos. Ungir tem a ver com a nossa missão. A missão desse ministério aqui é isso, é receber as pessoas, talvez pessoas que já tentaram ficar de pé, não conseguiram, levantaram, caíram, levantaram, caíram, levantaram, caíram, mas é para receber essas pessoas e ajudar essas pessoas a caminharem e afirmarem, irmão, sem fazer julgamento. Não é para a gente ficar julgando ninguém aqui. As pessoas que entram aqui não estão aqui para serem julgadas. Ninguém aqui é juiz de ninguém. Nós somos apenas anunciadores das boas novas. Então, essa é a nossa missão, é isso que Deus espera. E promulgar aqui, como disse, é você anunciar com autoridade. Então, nós temos que ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós temos que nos aproximarmos com o Senhor, do Senhor Jesus, cada dia mais. Não é vir no culto só no domingo, né? Nós precisamos cultuar a Deus todos os dias na nossa casa, na hora que a gente levanta, na hora de deitar, na hora do nosso almoço. Quer dizer, o tempo que nós tivermos, estamos cultuando a Deus, né? Conversando com o Espírito Santo, né? E nas oportunidades que Deus nos conceder, dirigido por Deus, não é na sua cabeça, viu, irmão? Não é na sua cabeça. Na hora que Deus nos der uma oportunidade, você faz as provas com Ele e você anuncia a graça de Deus. Então você vai encontrar pessoas perdidas, pessoas sofrendo, e Deus vai te incomodar. Anuncie a minha graça para essa pessoa, né? Mas anuncie com autoridade, irmão. Nós precisamos ter autoridade de Deus. Irmãos, vocês já estão acostumados comigo, não assusta que Deus me deu um espírito de Elias. Então ninguém se assuste, né? Talvez você queria uma outra pessoa que fosse mais calminho, mais tranquilinho, né? Mais paz e amor, mas não sou esse pastor que Deus enviou para você. E para esta obra, Deus enviou um pastor atrevido, um pastor dessa forma. Então, você dê glória a Deus, tá bom? Porque Deus mandou vocês para mim, eu tenho que aguentar vocês também têm que me aguentar.
Glória a Deus, irmãos, né? Eu amo vocês, né? Mas vocês também precisam amar a minha família, amar o seu irmão do lado aí, sem julgar ninguém. Aqui não tem ninguém bonitinho, né? Nós somos lindos, maravilhosos, né? Mas bonitinho não tem ninguém, né? Porque nós estamos em Cristo e é isso que Jesus espera. E olha só, a igreja vai crescendo, o pastor vai cuidando de um grupo de pessoas. A igreja em célula funciona assim, você precisa entender. Não é como uma assembleia, não é como outras igrejas, né? Aqui é assim, um grupo, né? O pastor cuida de um grupo, claro, cuida de toda a igreja, mas ele discipula um grupo, esse grupo discipula outro grupo, e esse outro grupo discipula, ou seja, é um cuidando do outro. Esta igreja, daqui um dia, né, irmãos, a igreja vai ter 1000 membros, né? A fé está pequena aqui hoje, né? Irmão, então a igreja vai crescer mais, né, queridos? E nós precisamos estar cuidando uns dos outros, senão o pastor, como é que o pastor vai cuidar de todo esse povo? Não tem jeito, nós vamos falhar com as pessoas. Então é necessário que as células, a liderança e os irmãos ajudem a cuidar. Se veio alguém aqui que é seu vizinho, seu conhecido, né, apresente ao líder da sua célula, apresente ele para o pastor, para que a gente possa estar cuidando deles. Você já começa cuidando, não precisa ser líder para fazer isso, é um ministério onde Deus nos deu essa missão, que é para formar pessoas. A liderança, eu sempre falo para a liderança, vocês estão aqui para formar pessoas. Nós viajamos, nós fomos lá para quase fora do Brasil, né, e a igreja funcionou de que jeito? Normal. Porque o pastor não é o Deus da igreja. O Deus da igreja é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então tudo está funcionando normal. Por que está normal? Porque a graça de Deus está sobre este lugar. E nós estamos debaixo de uma missão dada por Deus, formando pessoas. Nós estamos aqui para formar pessoas. Você está aqui também para ser formado. Dificilmente alguém aqui vai escapar de alguma coisa que Deus tem para fazer nesse tempo. Porque esse tempo é um tempo que Jesus está mandando pessoas para a gente dar uma lapidada, meter o facão para cá, meter o facão para lá, mete embaixo, mete e dá uma cortada, né? E prepara a pessoa para a obra que Deus tem para fazer, a obra específica para ele. Então nós precisamos formar pessoas em todas as áreas. Nós estamos formando um grupo de louvor, Deus aumentou um grupo de louvor, né? Agora, nós já temos um grupo de louvor que vai começar no sábado, né, no Point, e nós estamos formando pessoas. Assim o teatro também vai formar pessoas, já formou um grupo, mas precisa formar mais pessoas. Assim a liderança precisa formar co-líderes para serem líderes, para que a obra continue crescendo. Dia 21 nós vamos fazer um reset lá no 13 de maio, não é isso? Então, Deus vai ter que levantar a liderança. É ou não é? Então, é assim que a obra, precisa ter gente para fazer a obra. Então, se vocês não entenderem essa graça de Deus, porque é essa obra que Deus nos deu, né? E ficar patinando, e será, e o pastor, e não sei o quê. Irmão, você ficar patinando, você não consegue atender o que Deus tem. Aí a obra não pode crescer, porque você não está crescendo. Né? Nós já tiramos 2 pessoas daqui de Viçosa. Né? Nós já despachamos 2, e nós vamos despachar mais para outros lugares, entendeu? E o próximo pode ser você, mas você tem que estar preparado. Eu tenho dito, por exemplo, Moisés e a Mariana. Você pensa que eu não falo? Você sabe que eu falo direto. Falei, Moisés, se vocês e Mariana não preparar outras pessoas, né, igual, até melhor que vocês vão ter que ficar aqui comigo, porque eu preciso de vocês aqui. Essa obra precisa. Mas se vocês prepararem essas pessoas, Deus vai enviar vocês para uma outra obra. E Deus ali está me contando, depois eu conto para eles. Entendeu? Jesus é maravilhoso, irmãos. E eles são uma bênção de Deus, né? Um casal abençoado, né, que Deus enviou aqui, né, para nos ajudar, nos socorrer. Tem sido muita bênção. Por um tempo, Deus vai enviar. E você também. E você também, viu, meu irmão? Não pense que você vai ficar de boa. Estou tranquilo aqui, pastor. Vai nessa, né? O tempo passa e Deus está preparando uma obra diferenciada, irmão. Não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu planejei. Eu vim aqui para ficar de boa em Paulo Acândio, né? Só tranquilo, né? Daqui um dia eu vou aposentar, ficar só tranquilo. Mas não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem para a sua vida e para o seu ministério. Amém, queridos? Olha só, às vezes você fala assim, ô pastor, você está falando umas coisas aí, eu não estou concordando muito. Às vezes, querido, nós temos tanta certeza de algo que nós aprendemos, mas nós aprendemos errado. E nós ficamos pregando aqui. Eu já fiz isso muitas vezes. Aí, olha só,
Em Gênesis 32, versículo 28, olha o que diz para terminar essa palavra. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha só, Gênesis 25, versículo 25. Saiu o primeiro, ou seja, o nascimento de Jacó e Esaú, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Então, irmãos, olha só, o que você e eu aprendemos? Que Jacó é o quê? Enganador. É ou não é? Não é isso que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jacó é enganador. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Aí no versículo 26. Depois nasceu o irmão. Porque aqui no versículo 25 disse que Esaú, né? Foi chamado de Esaú, porque era ruivo, né? Outra tradução fala avermelhado, e revestido de pelo, todo peludo. Então, o nome Esaú veio por isso. Agora vai dizer por que Jacó é chamado Jacó. Depois, verso 26, nasceu o irmão, ou seja, Jacó, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso, olha só, está explicando, por isso lhe chamaram Jacó. Ou seja, Jacó, irmãos, foi chamado de Jacó porque ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, irmãos. Não é porque é enganador, não, querido. Se você observar o ministério de Jacó, durante praticamente todo o tempo, ele estava na dependência de alguém, né? Teve com Labão lá, depois com o irmão, até ele chegar ao tempo dele. Amém, queridos? Então, às vezes, você tem certeza de uma coisa, mas Deus está dizendo que essa coisa não é bem assim. Essa coisa é mais profunda, é mais ampla do que você imagina que é. Então, nós temos que nos submeter à direção e à revelação do Espírito Santo, para nós compreendermos a palavra e Deus nos revelar coisas bacanas e profundas, como nos revelou hoje. Amém, queridos?